A paz do Senhor Jesus. Graças eu dou ao Senhor Jesus por mais uma vez estarmos aqui reunidos no nome dEle. E hoje, um dia muito especial, um domingo muito especial, o Dia das Mães. E eu, juntamente com o Ministério de Louvor, desejamos a todas as mães um feliz Dia das Mães e que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada uma de vocês. Vamos estar fazendo uma oração neste momento para iniciar o nosso culto. Senhor Deus Pai, graças te damos, Senhor, por nós estarmos aqui reunidos, Senhor Jesus, em teu nome, para glorificar o teu nome, Senhor Jesus. Graças eu te dou também, Senhor, por estar alcançando essa vida que nesse momento, Senhor, está angustiada, triste, abatida, Senhor, com toda essa situação que o Brasil tem vivido, ó Deus. Senhor Jesus, vem de encontro com essa pessoa, venha dar o descanso e a paz no coração dela nessa noite, em nome de Jesus, e usa-nos, Senhor, usa conforme o Senhor queira. Senhor Jesus, é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Vamos estar fazendo a leitura, uma leitura bíblica, aonde se encontra em Marcos 4, 39 ao 41. Tenho certeza que muitos de vocês já escutaram essa história, a história onde Jesus acalma a tempestade. E diz assim: ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns para os outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? No início dessa história, Jesus estava na Galileia, pregando sobre o reino. E houve um momento que Deus falou assim: vamos passar para a outra margem. E os discípulos entraram no barco e seguiram a viagem no mar. Só que Jesus estava cansado como homem, e ele descansou, foi descansar. E foi nesse momento que houve uma grande tempestade. Com certeza os discípulos começaram a tentar resolver conforme dava, tentou resolver com as próprias forças deles, tentaram resolver com a sabedoria que eles tinham sobre pesca, só que nada resolveu. E ele chegou ao mestre e disse assim, no verso 38, diz assim: Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos acordaram e clamaram. E diz assim: mestre, não te importas que morramos? Os discípulos começaram a ficar agoniados, com medo daquela tempestade. E chamaram Jesus aflitos. E Jesus se levantou e acalmou aquele mar, aquietou aquele mar. E muitas vezes nós estamos passando por uma tempestade tão grande que não acreditamos no Deus que está do nosso lado. No Deus que realizou tantos milagres lá no passado, né? Ou em outro momento. Será que esses discípulos não viram nenhum milagre? Para estar duvidando do Jesus que estava com ele? E outra, Jesus falou para entrar no barco e chegar na outra margem. Então eles tinham uma promessa de chegar do outro lado. Mas eles temeram, eles tiveram medo, ficaram aflitos. E nós muitas vezes estamos com esse mesmo medo. A tempestade do medo nos aflige de uma forma que a gente duvida muitas vezes dos milagres do Senhor Jesus. A tempestade do medo, a tempestade da angústia, a tempestade do desespero, a tempestade do medo da crise financeira. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: não tenha medo, tenha fé.
fé que tudo isso vai passar e que você vai cantar lá do outro lado o hino da vitória. Amém? Vamos começar cantando ao nosso Senhor Jesus. Um louvor que fala: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, pode ter certeza que essa tempestade vai passar. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Cante aí! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu nem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque Ele vive, você pode crer no novo momento, no novo dia, no novo tempo em sua vida.
já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê. Tudo que acontece dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus, estás comigo, a quem eu temerei. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Quando um novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que quer. E tudo que acontece dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus, estás comigo, a quem eu temerei. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai Sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi.
nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mãe, sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, eu te amo. A paz do Senhor, irmãos, estamos reunidos mais uma vez, graças a Deus, para louvarmos ao nosso Deus. E hoje é um dia muito especial. Hoje é Dia das Mães. Tenho certeza que é um momento muito especial para todas as mães do nosso país, todas as mães da nossa igreja. Então, se você estiver perto da sua mãe aí agora, se você puder dar um abraço nela, dê um abraço nela agora, diga para ela o quanto ela é importante para você, porque esse é um momento, nós sabemos que devemos fazer isso todos os dias, mas hoje não pode passar em branco, não. Só porque hoje algumas pessoas têm preconceito, porque é Dia das Mães, algumas pessoas dizem que é uma data comercial, e algumas pessoas acabam negligenciando esse dia. Mas eu incentivo você, aonde você estiver, se você não estiver perto, mande uma mensagem agora para sua mãe, dizendo o quanto ela é importante. Se você já mandou uma mensagem para ela hoje, mande de novo, dê um abraço de novo, nunca é demais. Então eu gostaria de parabenizar todas as mães da nossa igreja, todas as mães que estão nos assistindo, para que Deus possa abençoá-la cada vez mais, dando sabedoria. Não importe se o seu filho já cresceu, não importe a fase que você esteja como mãe, se ainda é na fase inicial, mas que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então, eu gostaria hoje, no texto que nós vamos ler, eu vou falar um pouco sobre a importância da mãe nas nossas vidas, mas antes disso, eu gostaria de aproveitar esse momento, que é um momento ímpar. No último Dia das Mães que tivemos, nós ainda não gravávamos os nossos cultos. Então, hoje é o primeiro Dia das Mães que nós estamos gravando os nossos cultos, e eu gostaria de aproveitar esse momento para mandar um abraço para minha mãe, que sabe o quanto eu amo ela, sabe o quanto ela é importante para mim, em todas as fases
da minha vida, a minha mãe que, de uma maneira espetacular, sempre cuidou de mim quando eu precisei, sempre foi um braço amigo quando eu precisei, sempre me exortou, me deu puxões de orelha fortes quando eu precisei, mas todos esses confrontos, todas essas broncas que ela me deu, tudo isso foi demonstração de amor. E todas as mães, apesar de brigarem, apesar de exaltarem a sua voz, de elevarem a sua voz, quando uma mãe briga com o seu filho, quando uma mãe chama a atenção do seu filho, nada mais, isso é uma demonstração de amor. É a mãe querendo que o seu filho ou a sua filha não erre mais. É a sua mãe tentando mostrar para o seu filho ou para a sua filha que existe um caminho melhor, que existe uma possibilidade melhor. Então aqui eu deixo um abraço para a minha mãe e deixo um abraço para todas as mães que estão nos assistindo nessa noite, tá bom? Então eu quero fazer uma oração. Antes da gente começar a nossa pregação aqui. Eu quero fazer uma oração por você, mãe, e você, filho, que você possa levantar a sua voz junto comigo, não só pela sua mãe, mas por todas as mães que existem nesse mundo, porque é um privilégio ser uma mãe, e ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. Eu me recordo de inúmeras vezes ouvir relatos de mulheres que não se sentiam capazes de ser mãe, mas a graça de Deus tem abençoado essas mulheres dia após dia, e essas mulheres estão conseguindo cumprir com o seu papel. Então agora, feche os seus olhos aonde você estiver e ore comigo. Amém? Senhor Jesus, nesse momento, eu levanto a minha voz junto com outras pessoas que estão fazendo essa oração comigo, a favor de todas as mães do nosso país, de todas as mães desse mundo. Senhor Jesus, abençoe, Pai. Abençoe as mães que estão nos assistindo nesse momento. Mães que ainda estão na fase inicial, mães que ainda carregam os seus filhos no braço. Abençoe essa mãe, porque a jornada dessa mãe será muito longa ainda. Abençoe, Deus, dê graça, dê paciência, dê sabedoria, dê saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, aquelas mães que já conseguem acompanhar os seus filhos na escola, seus filhos já estão estudando. Abençoe essas mães, porque nesse período de escola, essas mães terão que ver os seus filhos receber influência de muitas outras partes, de amigos, de grupos, de professores. Então as mães terão que ver os seus filhos com ideias que elas não estavam acostumadas, que elas não estavam habituadas a ouvir os seus filhos falarem. E elas precisarão também de sabedoria. Abençoe, Senhor. Abençoe as mães que agora veem os seus filhos no mercado de trabalho, veem os seus filhos na faculdade. Abençoe essas mães. Abençoe essas mães, porque agora os seus filhos já estão começando a se tornar independentes. Os seus filhos já estão trabalhando, os seus filhos já estão cursando uma faculdade e logo terão a sua independência financeira. Abençoe essas mães que se sentem inseguras em relação ao futuro dos seus filhos. Abençoe essas mães, coloque tranquilidade no coração dessas mães. Senhor Jesus, abençoe as mães que tiveram que ver os seus filhos partir.
Abençoe as mães que não têm a oportunidade de passar dias como esses ao lado dos seus filhos. E são milhões de mães que passam por essa situação todos os anos. Abençoe essas mães, Senhor. Cuide do coração dessas mães, para que elas não venham sucumbir de tristeza, para que elas não venham se sentir abandonadas. Abençoe essas mães em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe essas mães. Senhor Jesus, eu também oro aqui, Pai, para as mães que infelizmente tiveram que ver os seus filhos partirem desse mundo. E são milhões de mães que passaram por essa situação. Talvez alguma mãe que está vendo eu falar sobre isso, está com o coração arrasado, destruído, porque o seu filho já não faz mais parte desse mundo. Deus, abençoe essa mãe também, cuide dessa mãe, traga conforto para o coração dessa mãe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, um conforto que um ser humano não pode dar a outro. É um conforto que só pode vir do céu, Senhor. E por isso eu oro por essa mãe. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, abençoe todas as mães desse mundo. Abençoe todas as mães do nosso Brasil. Abençoe todas as mães da nossa igreja. Abençoe a minha mãe. Abençoe a mãe daqueles que estão orando junto comigo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Vamos agora meditar na palavra do Senhor. Lá no Salmo 131. Salmo 131 é um salmo muito pequeno e lindo. É muito pequeno e profundo demais. E eu gostaria de meditar com você, lendo e pensando esse salmo. Salmo 131 diz assim: Senhor, Davi escrevendo, Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Esse texto, esse salmo que Davi escreveu, ele é incrível. Porque Davi, ele usa aqui a imagem de uma mãe com o seu filho. E eu acredito que quando nós nascemos, a primeira imagem que nós temos de Deus nessa vida é a imagem da nossa mãe. A primeira imagem de Deus que nós temos. A mãe que nos segura nos braços no momento em que nós nascemos. É uma demonstração singela daquilo que Deus representa para nós durante toda a nossa existência. Uma criança sem saber direito, sem perceber direito, ela está olhando para a imagem da sua mãe, ela está ouvindo o coração da sua mãe bater, porque os seus ouvidos estão encostados no peito da sua mãe. E ela ouve os batimentos da mãe. E ela sabe, mesmo sem saber direito, que tem alguém ali e que está protegendo ela.
Essa é uma imagem muito bonita do Salmo 131, que Davi usa para nos ensinar uma lição muito importante. Hoje, no dia de hoje, nesse domingo, eu gostaria de refletir com você sobre a importância de aprendermos a descansar em Deus. A palavra descanso, ela é muito importante, e a palavra descanso, ela é uma música muito linda, e eu gostaria de bater nesse prato, descanso, 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 porque esse som é o som que muitas pessoas que estão me ouvindo nessa noite precisam ouvir. Descanso, descanso. Uma pessoa que trabalha no interior de uma fazenda, num trabalho braçal, num trabalho intenso, num trabalho que exige muita força. Esse cidadão, ele ouve essa palavra descanso, e essa palavra descanso vem para ele como um oásis, vem para ele como um alento, porque tem peso, porque ele trabalhou muito, e agora ele precisa de descanso. Tudo o que esse homem quer é descanso. Um homem que trabalha no interior de uma fábrica, horas e horas por dia, precisando ali render o máximo que pode. A palavra descanso soa para ele como uma linda canção. E tudo o que ele quer é poder chegar em casa e descansar. Pessoas, mulheres, homens, que têm os seus empregos, que têm a correria do dia, que têm os desafios da sua profissão, que têm os desafios da sua casa, que têm os desafios da sua vida social, e estão cheios de coisas para fazer, cheios de coisas para resolver. Tudo que esse homem e essa mulher precisam é ouvir a palavra descanso. Porque se existe uma coisa que nós sabemos, é que nós cansamos. Você provavelmente cansa. Eu canso. Nós não somos suficientes para cumprir todas as demandas da vida, a ponto de fazer tudo o que temos que fazer e terminar o dia bem, terminar o dia muito descansado. Não, ao contrário, nós terminamos o dia muito cansados, porque o trabalho rouba a nossa energia, as preocupações roubam as nossas energias, as demandas da família roubam as nossas energias, as demandas da casa roubam as nossas energias. E tudo que nós conseguimos perceber é que nós não somos suficientes. Nós não somos suficientes. A gente faz muitas coisas, mas com muitas limitações. Uma limitação muito importante e factual que nós temos é não sermos seres eternos. Nós vivemos aqui agora, e eu sei que em alguns anos, alguns que estão me ouvindo nessa noite estarão mortos. Como o Paul Washer, numa pregação dele muito pesada, ele diz assim: olha, dentro de 100 anos, a maioria das pessoas que estão me ouvindo não estarão mais aqui. É muito pesado isso. É muito desconfortante termos acesso a esse tipo de informação que nós sabemos que é verdade, mas nós ficamos incomodados. É aquilo que Machado de Assis diz em um dos seus livros. Ele fala: olha, eu já tive muitos animais de estimação, mas
o mais perigoso deles é o relógio de parede. Só na minha família ele já devorou várias gerações. O tempo é uma demonstração aguda de que nós não somos suficientes. Nós não somos suficientes. Nós não somos capazes de resolver tudo por nós mesmos. Nós não somos capazes de ser o Senhor da nossa vida. E isso para nós pode causar um certo descontentamento, pode causar um certo estranhamento em nossa alma. Porque é uma verdade que nos salta aos olhos, mas ao mesmo tempo é uma verdade que nós não gostaríamos que fosse verdade. E tudo o que nós tentamos fazer é o tempo todo ganhar a nossa independência. Nós queremos o tempo todo sermos senhores da nossa vida. Nós queremos ser suficientes e nós não somos. Eu não sou suficiente para ser pastor de uma igreja. Você não é suficiente para trabalhar no local que você trabalha. Você não é suficiente para trazer para a sua vida as respostas que você precisa. Você não é suficiente para ser o pai exemplar, a mãe exemplar que você precisa ser. Você não é suficiente para ser o filho que você deveria ser. Você não é suficiente para ser o líder que você deveria ser. Nós não somos suficientes. E existe uma gota d'água que fica batendo em nossa mente, segundo após segundo, nos mostrando que nós não somos suficientes. E algumas pessoas não sabem disso. Talvez você pode olhar para mim e falar, olha, Pablo, eu sei disso. Isso aí que você está falando para mim é uma coisa que já está claro para mim, faz anos. Mas pasme você, tem muita gente que não sabe dessa verdade tão aguda. Você e eu não somos suficientes. E o salmista Davi está dizendo exatamente isso nesse Salmo 131. Ele diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, o meu coração não é fantasioso, o meu coração não é iludido demais, e os meus olhos não são arrogantes, a ponto de achar que eu sou suficiente para fazer tudo aquilo que eu preciso ou gostaria de fazer. Eu sei que eu não sou o suficiente. Eu sei que eu não sou a resposta para tudo. Eu sei disso. Então aqui o salmista Davi está colocando as coisas no lugar. O salmista Davi está colocando as coisas aonde elas devem estar. E a primeira coisa que ele coloca no lugar é a sua consciência. É a consciência. É aquilo que nos acompanha até o último dia da nossa existência, a nossa consciência. E a consciência de Davi está dizendo para ele que ele não pode ser orgulhoso e que ele não pode ser arrogante. Uma pessoa normalmente orgulhosa, uma pessoa arrogante, soberba, que acha que é autossuficiente, normalmente não está dando ouvidos à sua consciência. Porque a consciência bate na porta diariamente dizendo: ei, você, acalme-se. Você não é tudo isso. Você não é tudo isso que você pensa. Você não é esse cara incrível que você pensa. Você não é essa mulher maravilhosa que você pensa. Calma, menos, bem menos. É o que Davi está dizendo. O meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes.
Os meus olhos não são arrogantes. Eu não olho para o outro com desprezo. Eu não olho para o outro diminuindo o outro. Eu não olho para o outro me achando muito superior ao outro, ao contrário. Eu sei que eu posso ser melhor em algumas coisas, mas tem outras coisas que o outro é melhor do que eu. E por isso, o meu coração não é orgulhoso. Por isso, eu sei muito bem quem eu sou. Por isso, eu acalmo a minha alma e não me deixo iludir pelas circunstâncias, pelos elogios, pelas bajulações das pessoas que me cercam. Davi era um rei. Irmãos, imagina quantas pessoas existiam ao redor de Davi. Davi era um rei. E ele não era qualquer rei, ele era um baita de um rei, um dos melhores reis que já existiu nesse mundo. Quando Davi ainda era soldado, ele era um dos melhores soldados do exército de Israel. Davi era um homem de excelência. Imagina quantas pessoas não elogiavam Davi o tempo todo. Imagina quantas pessoas não ficavam bajulando Davi o tempo todo. Não, imagina quantas pessoas não ficavam dizendo: Davi, você é o cara, Davi, você é excepcional, Davi, faça isso que você consegue, Davi, eu acho que você está perdendo tempo, você poderia estar vivendo coisas muito superiores a essa, Davi, eu acho que você está pensando pequeno demais, Davi, eu acho que você tem o mundo para conquistar, Davi, o céu é o limite para você. As pessoas o tempo todo levantando o ego de Davi. E alguns pensadores, eles dizem que uma das piores desgraças que pode acontecer na vida de um ser humano é só ter gente que elogia ele o tempo todo. No entanto, Davi, apesar de ter esse monte de gente bajulando ele, elogiando ele, ele tinha um relacionamento profundo com o Senhor. E esse relacionamento profundo com o Senhor impedia que Davi desse ouvido às pessoas que estavam à sua volta. E ao se relacionar com o Senhor, ele percebia que ele era apenas um homem pequeno e falho, como uma criança no braço de sua mãe, e que ele não era tudo aquilo que as pessoas estavam dizendo. Então ele diz, o meu coração não é orgulhoso, porque o meu relacionamento com Deus impeça que o meu coração se torne orgulhoso. Os meus olhos não eram arrogantes, porque a minha relação com Deus impede que os meus olhos se tornem arrogantes. No entanto, ele continua: não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Aqui é um ponto importante, que eu gostaria que você se atentasse, porque aqui nós vivemos, ou percebemos, melhor dizendo, nós percebemos que no mundo que a gente vive hoje, é muito difícil algumas pessoas colocarem limite. Hoje nós vemos muitos pais tendo dificuldade de colocar limite em seus filhos. Tem lares que quem governa a casa é a criança de 3 anos. É ela que determina tudo na casa. Porque os pais não conseguem colocar limite. Nós vivemos em uma sociedade onde a sociedade não gosta de limites. Como esses dias eu publiquei um vídeo no meu Facebook falando sobre ideologia de gênero, onde as pessoas querem ser o que elas quiserem ser. Então, se a pessoa resolve que ela nasceu
com o espírito de um golfinho e ela quer ser um golfinho, ninguém pode dizer para essa pessoa que ela não é um golfinho. Ao contrário, nós temos que respeitar a decisão dessa pessoa de ser um golfinho. Então, nós percebemos que as pessoas têm muita dificuldade em lidar com limites, em lidar com autoridades que dizem a elas que tem um limite. E quando nós nos relacionamos com Deus, a nossa relação com Deus diariamente vai nos dizer que nós temos limite. Diariamente Deus vai dizer, olha, existe um limite, existe um teto. E esse é o papel do pai e da mãe. O papel do pai e da mãe é ser um teto para os filhos. É até aqui. Você não pode passar daqui. Esse é o limite. Esse é o teto. Só que nós vivemos em um período onde nós não gostamos de viver com alguém colocando limite para nós. E se você cresce numa família onde você não aprendeu a ter limite, quando você vai para a vida adulta, você vai refletir isso. Você vai ser um adulto, um jovem, que não tem limites. E por não entender que a vida precisa de limites, você vai se colocar em situações complicadas demais para serem resolvidas. Então presta atenção. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Isso aqui é um ponto importante para que você entenda que tem coisas que não é para você. E tem coisas que não é para você agora. Presta atenção. Tem coisas que não são para você. E tem coisas que não são para você agora. Tem coisas que você não tem estrutura para realizar. Tem coisas que você não tem estrutura emocional para viver. Tem coisas que você não tem estrutura para planejar. Tem coisas que você não tem estrutura para viver isso na realidade. Você não tem estrutura e talvez nunca vai ter. Então, quando você tem esse conhecimento de si mesmo, e você diz, olha, eu não tenho estrutura para isso aqui, e eu vou me afastar desse negócio. Eu não tenho estrutura para esse projeto, eu vou me afastar desse projeto. E aqui você pode não ter estrutura tanto para coisas boas como para coisas ruins. Você não tem estrutura. Então, talvez você está sonhando, desejando algumas coisas que você não tem estrutura, não é para você. E você precisa ter essa sensibilidade de saber aquilo que não é para você. Que você não tem estrutura, não é o que Deus está direcionando você, não é o que a sua consciência está mostrando para você na realidade. Só que algumas pessoas ignoram isso. Algumas pessoas não aceitam o fato de que algumas coisas não são para elas. E elas querem a si mesmo, assim como uma criança birrenta, assim como uma criança que não sabe ouvir não dos pais, você insistentemente vai de encontro a essa coisa que você não tem estrutura. E no caminho para essa coisa, você se fere, você se machuca, você faz mal para você mesmo, porque você está indo de encontro para algo que você não tem estrutura. E tem coisas que não é para você agora. Tem coisas que você ainda não está pronto para receber. Tem coisas que você ainda não está preparado para viver. Você vai precisar se calejar mais, você vai precisar amadurecer mais, você vai precisar crescer mais espiritualmente, você vai precisar melhorar muitas qualidades morais para que você possa viver algumas coisas na sua vida. Não é para você agora,
pode ser depois, pode ser nos próximos anos, talvez daqui 5 anos seja para você, mas agora não é para você. E você também vai precisar dessa sensibilidade, de perceber o que é para você, mas não é agora. Tem coisas que todo filho já ouviu dos pais. Você chega no pai e pede alguma coisa, você chega na mãe e pede alguma coisa, e o seu pai e sua mãe diz: olha, agora não, depois. Por quê? Porque o pai entende que o filho não está preparado para receber aquilo. O pai entende que o filho não tem maturidade para receber aquilo agora. Vai ter daqui a pouco, mas agora não tem. E Deus trabalha dessa maneira com os seus filhos. Ele trabalha dessa maneira com você. Então tem coisas que você não tem condições de receber agora. Por quê? Porque elas são grandiosas demais. Elas são maravilhosas demais. E não dá para você viver essas coisas agora. Para isso, para que você possa viver isso, você vai ter que se preparar, você vai ter que crescer, você vai ter que amadurecer, você vai ter que buscar, você vai ter que pagar um preço, para que você possa então conseguir desfrutar da graça de Deus mais adiante. E qual é esse preço a ser pago? É o preço de procurar sempre crescer, amadurecer, tirar boas lições do seu fracasso, tirar boas lições dos seus pecados, tirar boas lições daquilo que você falhou, tirar boas lições daquilo que você venceu, daquilo que você teve sucesso, porque todas essas lições vão fazer de você um ser humano mais forte. Então nós temos essas duas possibilidades, coisas que não são para você e coisas que não são para você agora. E quando nós entendemos essas duas possibilidades, nós começamos a amadurecer como Davi amadureceu. Porque então nós paramos de viajar na maionese. E hoje em dia é muito comum nós ouvirmos, assim como Davi ouvia ali dos seus conselheiros, hoje em dia nós ouvimos muito as pessoas dizerem que nós podemos tudo. Esses dias eu estava olhando no Facebook uma postagem de uma moça cristã, uma mulher, estava lá: você é suficiente, mentira. E ela postou isso. Você é uma mulher suficiente, você é senhora de si mesmo, outra mentira. Várias frases, todas eram absolutamente mentira. E aquela mulher tinha compartilhado todas essas frases, acreditando naquilo verdadeiramente. Eu tenho dó de pessoas que ainda acreditam nessas mentiras. Por isso nós precisamos recorrer à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra da verdade. E às vezes pode doer. Receber um não do pai pode doer muito. Pode doer muito. Mas é muito melhor do que você acreditar em uma mentira e ali à frente se frustrar, se machucar, se ferir alguém. É muito melhor. Existe também aqui uma importância muito grande de nós administrarmos as nossas expectativas. Eu tenho feito um curso de filosofia e em uma das aulas o professor disse assim: olha, tem gente que quer ser um intelectual, tem gente que quer estudar bastante, que quer fazer muita coisa,
E aí a pessoa diz assim, olha, eu quero ser um intelectual, mas também eu quero ter uma casa na praia, eu também quero dar uma volta ao mundo de barco, eu também quero viver um tempo na selva, eu também quero construir para mim uma mansão, eu também quero ter um corpo perfeito, eu também quero aprender alguma arte marcial, eu quero aprender a atirar, eu quero ter algum cargo político de poder, a pessoa quer tudo. E aí então o professor diz, meu filho, isso não dá. Aprenda a dizer não para muitas coisas que não vão ser possíveis para você. Porque às vezes nós dizemos não, dizemos sim para coisas impossíveis. E nós ficamos dizendo sim para coisas que nós sabemos que são impossíveis para nós. Impossíveis. Eu lembro de uma frase muito verdadeira de um livro que uma vez eu li. Eu não me lembro agora se é Graciliano Ramos, mas ele diz assim, não gaste tempo com amores impossíveis. E na hora que eu li aquilo chamou muito a minha atenção. Por quê? Porque existe sim a possibilidade de dizermos sim para alguma coisa impossível. E existe muitas pessoas dizendo sim para sonhos, projetos, romances e muitas outras questões profissionais, intelectuais, de carreira, dizendo sim, mas sabendo que é impossível. Sabendo que é impossível. Então, quando o salmista, Davi, ele diz, não me envolvo com coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. É uma questão de humildade. É uma questão de Davi estar ali, baixando a bola dele. Apesar dele ser rei, apesar dele ser muito famoso, apesar dele ser um dos homens mais poderosos do mundo naquele tempo, ele sabia que tinha coisas para ele que não eram possíveis, que ele simplesmente tinha que dizer não. Essa é uma realidade nua e crua que a palavra de Deus nos ensina. E eu tenho certeza que você que me assiste nesse momento, talvez está sofrendo por algo impossível. Você está se desgastando por algo impossível, por algo que não vai acontecer. A sua consciência deixa isso bem claro para você, que não vai acontecer. E por isso é necessário termos maturidade, por isso é necessário termos essa relação com o Senhor, porque se tem alguém que não vai deixar você se enganar, é o Senhor, é Deus. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Isso não quer dizer que você não é merecedor, que você é pequeno, que você é medíocre, isso não quer dizer. Não quer dizer isso. Só quer dizer, Davi está dizendo, não quer dizer que eu não presto. Não quer dizer que eu não vale a pena. Não quer dizer isso. Só quer dizer que tem coisas que não é para mim. E eu preciso aceitar isso. Tem ministérios que não é para mim. É como se eu sonhasse em ser um grande cantor. Como a gente vê no Ídolos, aquele programa de show de talentos, aquele programa lá tem alguns vídeos hoje no YouTube que eles fazem a seleção dos piores cantores que foram lá passar pelo teste. E quando vai lá alguns cantores e eles começam a cantar muito mal, eu lembro que uma vez um jurado falou assim, meu caro, peraí, você não tem amigo? E aí a pessoa fica assim meio na dúvida. Não, porque se você tivesse amigo, os seus amigos diriam para você que cantar não é para você. E tem gente que está como esses homens e mulheres que iam lá no Ídolos, achando que cantavam muito,
mas aí se deparam com uma notícia factual, dizendo: você não tem possibilidade nenhuma de nunca nessa vida ser um cantor. Nunca. Se tem algo que você nunca vai ser, é cantor. Pesado, mas é necessário ouvirmos essas verdades. Talvez tem coisas que você está lutando demais, está tentando demais, só que você nunca vai ser. E por isso é necessário você ouvir bons conselheiros, bons amigos, que vão dizer para você a verdade, que vão dizer a verdade nua e crua. Tem carreiras que você está tentando e que nunca será para você. Porque não foi para isso que o Senhor do universo te criou. Agora tem uma parte seguinte do texto. De fato, Davi dizendo, verso 2: acalmei e tranquilizei a minha alma. Porque quando nós chegamos nesse estágio de maturidade, de parar de lutar por coisas impossíveis para nós, a primeira coisa que vem é essa tranquilidade, de saber que Deus está no controle de tudo, de saber que você fez o que dava para fazer, mas agora percebendo, olhando a realidade, você começa a colocar as coisas de volta no lugar. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Tranquilize a sua alma. Acalme, se acalme um pouco. Talvez você está ansioso, preocupado, inquieto demais por coisas que nem era para você se preocupar, que nem era para você ficar tão agitado assim. Então ele continua: sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, e minha alma é como essa criança. E essa figura da mãe amamentando a criança, e agora a criança já está amamentada, e a criança dorme tranquilamente no braço da mãe, porque ela sabe que ela está segura, e ela está com a barriguinha cheia, e ela pode agora dormir tranquilamente no braço da mãe. Porque, embora ela não tenha todas as coisas do mundo, mas ela tem o necessário. Ela tem ali o leite que sustenta. Ela tem ali o leite que traz vida. Ela tem ali o leite que dá a essa criança a possibilidade de um amanhã. E essa figura que o salmista usa, da mãe segurando o seu filho frágil nos braços, segurando o seu filho pequeno, minúsculo no braço. E agora o seu filho já foi amamentado, e o seu filho dorme tranquilamente ali nos braços da mãe, porque dorme confiando que tudo vai ficar bem. O salmista está dizendo que ele é como essa criança. Embora ele seja um grande homem, poderoso, inteligente, intelectual, influência política, influência financeira, ele trata a si mesmo em relação a Deus como se Deus fosse essa mãe e ele fosse essa criança, que apesar de poder achar que tem muito poder nas mãos, ele sabe que ele não tem todo esse poder. E a única solução segura que ele tem é descansar nos braços de Deus. É descansar nos braços de Deus. E se alimentar do necessário que Deus vai dando dia após dia na vida de Davi. Irmãos, às vezes nós sofremos mais por coisas que não temos do que nos alegramos pelas coisas que temos. Davi está mostrando para nós
que ele aprendeu a dormir tranquilo, a se acalmar, a ficar bem com aquilo que ele tem. Pode não ser tudo, como ele diz, porque tem muitas coisas que são grandiosas demais e que eu queria, mas eu aprendi que eu não posso tê-las. Agora então eu recuo, agora então eu acalmo o meu coração e eu descanso em Deus, porque eu sei que Deus está me dando o necessário. Deus tem dado o necessário para você, meu amigo. Deus tem dado o necessário para você que me ouve nessa noite. Aprenda a se contentar com aquilo que Deus tem dado para você. A família que Deus tem dado para você. O lar que Deus tem dado para você. A mãe que Deus deu para você. O pai que Deus deu para você. Os filhos que Deus deu para você. Não queira outros. Não queira outra mãe, não queira outro pai, não queira outros filhos. Contente-se com esses que Deus te deu. Não queira outras roupas. Contente-se com a roupa que Deus tem dado para você, com as vestes que Deus tem dado para você. Agradeça, como essa criança que sabe que o leite não é uma picanha, o leite não é um churrasco. O leite não é um prato francês chique. O leite é apenas o leite de uma mãe que ama o seu filho. Não tem ali muita sofisticação, mas tem o necessário. Nós precisamos adquirir esse grau de maturidade que Davi está dizendo. Nós precisamos adquirir esse grau de contentamento que Davi está mostrando. O apóstolo Paulo diz isso em alguns momentos. O apóstolo Paulo também tinha essa mesma maturidade quando ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Mais adiante ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que te fortalece. Pode parecer que Deus não está te fortalecendo o bastante. Ainda talvez você está se sentindo fraco. Mas saiba, esse leite de uma mãe para com seu filho, esse leite que para algumas pessoas é ralo demais, é insignificante demais, é suficiente para trazer o dia de amanhã para uma criança, para um filho amado de sua mãe. No entanto, o salmista Davi diz lá no verso 3 e último verso, ele diz assim: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. O salmista Davi agora faz um chamado para nós. Davi agora faz você e eu prestarmos atenção no que ele está dizendo, e ele chama eu e você para termos essa maturidade, de ouvirmos o que ele está mostrando, está ensinando e dizendo, e ele diz: olha, põe a sua esperança, a sua confiança. Você pode não estar vendo o dia de amanhã, você não precisa ver, não cabe a você se preocupar com o dia de amanhã. Apenas seja grato, apenas se contente com o cuidado de Deus hoje com você. Apenas se contente com aquilo que Deus tem feito para você hoje. Porque do contrário, irmãos, você vai estar desprezando tantas bênçãos que Deus tem depositado sobre a sua vida. É como uma pessoa que caminha na chuva e cada gota que cai sobre si, sobre a sua cabeça, sobre os seus ombros, essa pessoa não nota. Mas cada gota
é uma gota de graça, é uma gota da graça de Deus, é uma gota do cuidado de Deus sobre a vida dessa pessoa. E agora, eu e você estamos caminhando, e sem perceber, as gotas da graça de Deus estão caindo sobre nós, está caindo sobre você. E você não tem percebido, porque você está sonhando com coisas que não é para você, e está desprezando aquilo que Deus deu para você. Ponha sua esperança no Senhor. Caminhe. Cultive esse contentamento. E saiba que Deus vai cuidar de você. Ele vai dar o necessário para você. Ele vai dar aquilo que você precisa. Não aquilo que o seu coração enganoso, não aquilo que a sua vaidade, o seu egoísmo, a sua arrogância, o pecado que habita em você quer. Não isso, mas Ele vai dar o puro e santo alimento diário para que você viva bem. Então, nessa noite, eu quero orar com você. Eu quero que você, aonde estiver, feche os seus olhos, para que a gente possa orar, para que Deus possa colocar esse contentamento em nós, e que a gente aprenda a descansar no cuidado de Deus. Senhor Jesus, Deus, Espírito Santo, nos ajude a amadurecermos, Senhor. Nos ajude a termos esse coração e essa consciência que Davi tinha. Como Davi era um homem maduro, como Davi era um homem sábio. Que preciosa lição Davi nos ensina nessa noite. Que salmo maravilhoso, Salmo 131. Senhor Jesus, nos ajude a vivermos isso. Nos ajude a não sermos arrogantes, soberbos. Nos ajude a não querermos aquilo que não é para nós. E nos ajude a sermos gratos por aquilo que o Senhor tem dado. Nos ajude a confiarmos no Teu cuidado, mesmo quando parece que esse cuidado não é tão forte como nós achamos que poderia ser. Mas nós entendemos que Ele é suficiente. O Seu cuidado para com cada um hoje é suficiente. É a medida exata do que precisamos. É a medida exata daquilo que nós precisamos para nós. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, cuide dos meus irmãos. Abençoe os meus irmãos. Proteja os meus irmãos. Coloque nos meus irmãos esse coração sábio. Coloque nos meus irmãos esse coração que tem esse contentamento em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu louvo a Deus pela sua vida. Que você possa pensar sobre essa palavra, meditar no Salmo 131, que é um dos salmos mais lindos que tem nas Escrituras. Reflita sobre isso. E que você possa ter um bom domingo, uma noite de reflexão. E antes de dormir, que você possa refletir sobre o que foi dito. Que Deus te abençoe e uma boa noite. Amém.